Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Coleção de Estudos Bíblicos Firme Fundamento, Estudo Bíblico 17, parte 7.2, o Livro de Jó. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, por que o livro de Jó é considerado um livro poético? A seguir, por que o livro de Jó é considerado um livro sapiencial? Jó foi citado em outros livros da Bíblia. Data do livro de Jó, estrutura do livro de Jó. O livro de Jó pode ser dividido da seguinte forma. Item 8, princípio da retribuição. Item 9, a acusação dos amigos de Jó. A seguir, a atitude errada dos amigos de Jó. O período da doutrina da justa retribuição. Eliú, o amigo de Jó. Conclusão e quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. O livro de Jó faz parte do conjunto de livros denominados Livros de Sabedoria, que se encontra no Antigo Testamento. Os outros dois livros de sabedoria são Provérbios e Eclesiastes. O livro de Jó possui incalculável riqueza, tanto no aspecto histórico e literário, quanto no poético. Além de ser classificado como livro de sabedoria, o livro de Jó também é classificado como livro poético. Item 2. Por que o livro de Jó é considerado um livro poético? Porque a estrutura dos diálogos de Jó e seus amigos está baseada em paralelismos, que são uma característica da poesia hebraica. O paralelismo é utilizado, dentre outros modos, para enfatizar, contrastar e elaborar ideias. Dessa forma, a poesia hebraica encontrada no livro de Jó não leva em conta ritmo, rima e métrica, que são características marcantes da poesia ocidental. É importante considerar aqui que enquanto ritmo, rima e métrica se perdem quando uma poesia é traduzida para outro idioma, o paralelismo da poesia hebraica se conserva, não havendo perda da mensagem que deseja transmitir. Podemos perceber nisso o total controle divino no cuidado da sua palavra, para que ela não perdesse a sua essência em qualquer idioma que fosse escrito. Observação: a poesia do livro de Jó está baseada em um personagem histórico real. Item 3. Por que Jó é considerado um livro sapiencial, um livro de sabedoria? Porque trata de questões práticas relacionadas à vida do ser humano, como fatalismo, materialismo, espiritualidade, sofrimento e moralidade. Observação: os acontecimentos do livro de Jó ocorrem na terra de Uz, que posteriormente passou a ser possessão territorial de Edom, que fica localizado a sudeste do Mar Morto, ou norte da Arábia. Diante disso, o contexto histórico de Jó está mais relacionado aos árabes do que aos judeus. Autoria. Em todo o livro de Jó não há indicação alguma a respeito de quem seria o autor. Dessa forma, a autoria do livro de Jó é incerta. No entanto, inúmeras sugestões a respeito de quem seria o autor têm sido feitas. Alguns eruditos atribuem sua autoria a Moisés, outros consideram que tenha sido um dos antigos sábios. Há também aqueles que atribuem a autoria a Salomão, porque consideram que há semelhança entre a poesia de Jó e a poesia da época de Salomão. A respeito da nacionalidade do autor, existem duas linhas de pensamento. A primeira defende a ideia de que o autor não é israelita, pois cita o nome de Deus no início e no fim do livro somente. No decorrer do livro, que está escrito em forma de poesia, os termos utilizados para se referirem ao Deus de Israel eram de uso comum dos povos vizinhos a Israel. Além disso, o livro não apresenta nenhum costume dos judeus e a história aconteceu na terra de Uz, que depois passou a ser possessão de Edom.
A segunda linha de pensamento defende a ideia de que o autor é israelita, pois a história possui muita afinidade com o conteúdo bíblico, além de fazer parte da literatura judaica. Então, nós vemos aqui que há duas linhas de pensamento, uma que defende que o livro tenha sido escrito por um judeu e uma que defende que o livro não tenha sido escrito por um judeu. E ambas as linhas apresentam suas argumentações. Isso é interessante porque a gente tenha o conhecimento dos dois lados, até mesmo para que também nós possamos ter mais argumentação, mais conhecimento, mais entendimento a respeito das coisas que acontecem no livro de Jó. E não somente no livro de Jó, mas em termos gerais, em todos os estudos, eu sempre procuro apresentar 2, 3 linhas de pensamento a respeito de algum assunto, porque é importante que a gente tenha esse conhecimento de que existem pensamentos diferentes, de que existem visões diferentes, e ainda que a gente não concorde com uma ou com outra visão, é importante a gente conhecer essa visão, essa opinião, e conhecer a argumentação dessa opinião também. Observação: o livro de Jó é reconhecido como inspirado e foi mencionado no livro do profeta Ezequiel e na epístola de Tiago. Foi um livro reconhecidamente inspirado no Antigo e no Novo Testamento. A partir do momento que o livro de Jó foi citado no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, e foi citado pelo apóstolo Tiago em sua epístola, porque nós cremos que tenha sido o apóstolo Tiago o escritor da epístola, então, essas referências no Antigo e no Novo Testamento já dão subsídio para o reconhecimento de que esse livro ele foi inspirado e, por isso, ele entrou no cânon bíblico. Item 4. Jó foi citado em outros livros da Bíblia. O livro de Jó é mencionado em Ezequiel, capítulo 14, versículos 14 e depois no versículo 20, no qual Jó é reconhecido por sua retidão. Em Tiago, capítulo 5, versículo 11, o livro de Jó também é mencionado, onde o apóstolo o reconhece como modelo de paciência. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. O texto bíblico diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. O texto bíblico diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. É interessante depois você ver o contexto no qual esses versículos estão inseridos. Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Item 5. Data do livro de Jó. Assim como o autor, é difícil definir uma data na qual o livro tenha sido escrito. Há quem acredite que o livro de Jó seja o livro mais antigo da Bíblia. Há quem defenda que tenha sido escrito durante o reinado de Salomão, pois o estilo poético coincide com o daquele período. Alguns estudiosos acreditam que tenha sido escrito durante o exílio na Babilônia. Há também eruditos que acreditam que o livro tenha sido escrito durante o período patriarcal. A respeito dessa última possibilidade, os estudiosos se baseiam nas seguintes informações. Letra A. O livro afirma que Jó viveu mais 140 anos depois da restauração de sua saúde.
o que sugere que ele tenha vivido aproximadamente 200 anos. Somente durante o período patriarcal as pessoas viviam tantos anos. Abraão viveu 175 anos. Ele viveu aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Vejamos o que está escrito em Jó, capítulo 42, versículo 16. O texto bíblico diz assim: Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Letra B. A riqueza de Jó consistia basicamente em rebanhos e manadas, assim como acontecia com os patriarcas. No período patriarcal, as riquezas eram calculadas em gado. Letra C. Jó oferecia sacrifícios em favor de sua família, assim como faziam os patriarcas. Ele exercia o papel de sacerdote da família, atividade idêntica à que foi exercida por Abraão, Isaque e Jacó. Letra D. A presença da família patriarcal como unidade social básica semelhante aos dias de Abraão. Letra E. As incursões dos sabeus e dos caldeus que se encaixam na era abraâmica. Letra F. O uso frequente, 31 vezes, do nome patriarcal comum de Deus, Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. E letra G, a ausência de referências a fatos da história israelita ou a lei mosaica sugere uma era pré-mosaica. Item 6. Estrutura do livro de Jó. O livro, embora esteja incluído na seção dos poéticos, possui diversas formas literárias. Diálogos, as referências à direita. Monólogo, discursos, narrativas e hino. Item 7. O livro de Jó pode ser dividido da seguinte forma: prólogo em forma de prosa, o capítulo 1 e o capítulo 2. Os capítulos estão à direita. Discursos em forma de poesia, a presença de diálogo, o lamento de Jó, diálogo entre Jó e seus amigos, poema da sabedoria, monólogo. Jó se diz inocente, capítulos 29 a 31, discurso de Eliú, discursos de Javé, epílogo, prosa. Apenas um esclarecimento, nós sabemos que o diálogo é a conversa entre duas pessoas e o monólogo é quando apenas uma pessoa está falando continuamente. Observação: o livro foi estruturado para que o leitor conheça os personagens e alguns detalhes que eles mesmos desconhecem, como desafio de Satanás a Deus. Assim, o leitor sabe antecipadamente que os amigos de Jó estão errados a seu respeito. Item 8. O princípio da retribuição. A teologia tradicional da época do livro de Jó se baseava no princípio da retribuição, que defendia a ideia de que o justo sempre seria próspero e o ímpio sempre sofreria. Nesse pensamento, o sofrimento seria uma forma de Deus fazer a justiça, punindo o homem ímpio. Por outro lado, o justo receberia de Deus a prosperidade e todas as sortes de bênçãos. A doutrina da retribuição terrena poderia ser assim resumida: se estamos bem com Deus, então não teremos sofrimentos e perdas materiais. Mas, se estivermos em pecado diante de Deus, virão sobre nós aflições e sofrimentos. Os amigos de Jó consideravam que ele estava sofrendo porque tinha cometido algum pecado. Veremos a seguir alguns versículos que nos mostram essa atitude. Item 9. A acusação dos amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz. Bildade, ele disse: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6. Para Bildade, Jó terá a vida material restaurada quando estiver bem com Deus. Zofar, ele disse: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tua tenda injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Para Zofar,
Jó estava em pecado diante de Deus. Ele disse: reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Jó capítulo 22, versículo 23. Para Elifaz, Jó precisa se consertar com Deus, pois considera que ele está em pecado. Item 10. A atitude errada dos amigos de Jó. Como vimos, os amigos de Jó, em vez de consolar aquele que estava padecendo de sofrimento, o repreenderam severamente, acusando-o de ter pecado. Jó sentia a falta do apoio de seus amigos, que estavam sendo muito severos com ele. Ele disse: meus irmãos aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Eles não agiram como nos ensina o livro de Provérbios. O texto bíblico diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Item 11. O perigo da doutrina da justa retribuição. Muitos cristãos ficam abalados e até mesmo se desviam da fé por causa dos sofrimentos que vêm sobre suas vidas. Outros cristãos costumam julgar o próximo, considerando que o sofrimento veio por causa de algum pecado cometido. É de fácil entendimento que Deus pode permitir que o sofrimento e a dor venham como consequência da desobediência e do pecado, mas nem sempre é assim. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro também nos fala a respeito do assunto em sua primeira epístola. O texto bíblico diz assim: pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Observação. Na história de Jó pode-se observar claramente que a razão do seu sofrimento não era o pecado, mas sim o fato de Deus desejar mostrar a sua soberania e o seu poder para tornar o mal em bem, mostrar o seu poder para controlar até mesmo as ações do inimigo sobre as nossas vidas e que tudo se sujeita à sua vontade. Item 12. Eliú, o amigo de Jó. Depois de enfrentar as acusações de Elifaz, Bildade e Zofar, entra em cena o quinto personagem, também amigo de Jó, chamado Eliú, cujo nome traduzido do hebraico significa Ele é meu Deus. Esse jovem desempenhou um papel muito importante. Ele entrou na discussão porque Jó estava se justificando diante de Deus e porque os três amigos de Jó não conseguiam rebatê-lo, mas estavam de contínuo o acusando. Por ser mais jovem, Eliú demorou a entrar no discurso, pois tinha medo de que os mais velhos o mandassem se calar. Ele desejava opinar porque tinha muitas palavras. O discurso de Eliú vai do capítulo 32 ao 37. Ao contrário dos três amigos de Jó, Eliú apresenta algo novo. O fato de ele ter tido um grande espaço no discurso mostra que falou coisas muito importantes. Dentre outras coisas, ele apresentou uma nova compreensão para o sofrimento humano, explicando que Deus pode falar por visões, mas também pode permitir a enfermidade. Ele explica que por meio de sonhos ou doenças, a intenção de Deus não é punir, mas salvar o homem das más obras, do orgulho e da morte. Diz também que a aflição do justo o torna sensível à sua pecaminosidade, levando-o a renunciá-la. As palavras de Eliú foram consideradas boas pelo simples fato de ele não ter sido repreendido por causa delas, assim como foram Elifaz, Bildade e Zofar, os outros três amigos de Jó. Observação: Eliú não foi repreendido por Deus, como foram Bildade, Zofar e Elifaz. Item 13. Conclusão. O livro de Jó nos ensina que nem sempre o sofrimento é consequência do pecado.
Aqueles que confiam no Senhor e têm uma vida cheia do Espírito Santo também podem passar por um processo de sofrimento. É preciso que entendamos que o sofrimento nem sempre é uma condenação por causa de nossas culpas, mas é o agir de Deus que tem como objetivo aprimorar a nossa fé e nos conduzir a uma atitude de confiança plena no Senhor. Devemos firmar a nossa fé no Senhor, conforme diz o Salmo 125, versículo 1, e não seremos abalados. O Salmo 23, versículo 4, por sua vez, diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Item 14, quadro resumo do estudo. Vamos fazer uma breve revisão do estudo. Item 1. Jó faz parte do conjunto de livros denominados Livros de Sabedoria, Jó, Provérbios e Eclesiastes. Lembrando, Salmos e Cânticos são livros ínicos. Vamos lembrar de hinos. Além de ser um livro de sabedoria, o livro de Jó também é poético. Item 2. O livro de Jó é poético porque está baseado em paralelismos, que são uma característica da poesia hebraica. Paralelismo não perde a essência da mensagem quando é traduzido para outro idioma, como acontece com a poesia baseada em rimas. A poesia de Jó está baseada em um personagem histórico e real. Item 3. Jó é livro de sabedoria porque trata de questões práticas relacionadas à vida do ser humano, como fatalismo, materialismo, espiritualidade, sofrimento e moralidade. Prováveis autores do livro de Jó: Moisés, Salomão, algum sábio da antiguidade. Mas a afirmativa mais segura é de que o autor do livro de Jó é desconhecido. Há uma linha de pensamento que defende que o autor do livro de Jó não é judeu, pois o livro não apresenta costumes judaicos e a história se desenvolveu na terra de Uz, que depois foi possessão de Edom. A outra linha de pensamento defende que o autor foi um israelita, porque o livro possui muita afinidade com o conteúdo bíblico e também porque faz parte da literatura judaica. Item 4. Jó foi citado no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, e no Novo Testamento, na Epístola de Tiago, o que dá subsídio para aceitação como um livro canônico, inspirado por Deus. Item 5. O autor e a data de Jó são desconhecidos. Alguns afirmam que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Talvez tenha sido escrito por Moisés ou por Salomão. Salomão viveu 970 a.C. aproximadamente. Há estudiosos que acreditam que tenha sido escrito durante o exílio da Babilônia. Por fim, pode ter sido escrito durante o período patriarcal. Esse esclarecimento aqui é importante. Jó é escrito durante o período patriarcal, ou, pelo menos, podemos dizer que Jó teria vivido durante o período patriarcal. Os registros podem até ter sido feitos depois, mas está relacionado àquela época do período patriarcal. Por que o livro de Jó está relacionado ao período patriarcal? Essa afirmativa se fundamenta nestes argumentos. Jó ter vivido aproximadamente 200 anos, tempo que se vivia na época dos patriarcas. Abraão viveu 175 anos. No livro, a riqueza foi contabilizada em gado. Jó sacrificava em favor dos filhos. Presença da família patriarcal. As invasões de alguns povos, como sabeus e caldeus, coincidem com a época abraâmica. Dentre outros argumentos, são esses que são apresentados. Observação: parece ser a argumentação mais substancial a respeito da época na qual o livro de Jó foi escrito. Então, deixar bem claro, o livro de Jó pode ter sido escrito nesta época, ou Jó também pode ter vivido nesta época e posteriormente, baseado nesta época, relatando esta época patriarcal, o escritor falou a respeito de Jó que viveu no período patriarcal. Então é esse raciocínio que a gente tem que ter. O raciocínio de que Jó viveu durante o período patriarcal e o livro pode ter sido escrito no período patriarcal ou posteriormente, mas fazendo toda referência do contexto histórico da época do período patriarcal. Item 6. A estrutura do livro de Jó possui diálogos, monólogo, discursos, narrativa e hino.
Item 7. Vimos nesse item a divisão do livro de Jó, que foi estruturado para que o leitor conheça os personagens e alguns detalhes que esses mesmos personagens desconhecem, como, por exemplo, o diálogo entre Satanás e Deus. Nós, quando começamos a leitura do livro, vemos esses episódios de Satanás fazendo desafio a Deus a respeito de Jó e os personagens não têm conhecimento desse acontecimento. O leitor tem conhecimento e já sabe de antemão que Jó era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Item 8. O princípio da retribuição, que defende a ideia de que o justo sempre prospera e o ímpio sempre sofrerá. E no item 9 nós vimos acusações dos amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz. No item 10, vimos a atitude errada dos amigos de Jó, que em vez de consolá-lo, o repreenderam severamente, além de acusá-lo de ter pecado. No item 11, nós vimos o perigo da doutrina da retribuição, que traz a ideia de que o cristão não pode passar por lutas nas diversas áreas de suas vidas, não pode sofrer, não pode ter aflições. Jesus mesmo disse que no mundo passaríamos por aflições. No sofrimento de Jó, Deus deseja mostrar a sua soberania e o seu poder, para mudar o mal em bem e mostrar que tem o controle sobre a ação do inimigo quando intenta contra as nossas vidas. No item 12, vimos sobre Eliú, amigo de Jó. Eliú significa Ele é meu Deus. Eliú apresenta fato novo, dizendo que Deus pode falar por visões, mas também pode permitir a enfermidade. A intenção de Deus é salvar o homem das más obras, do orgulho e da morte. Explica que a aflição do justo o torna sensível à sua pecaminosidade, levando-o a renunciá-la. Eliú não foi repreendido por Deus, assim como foram Bildade, Zofar e Elifaz. Item 13, a conclusão do estudo. Nós dissemos que o livro de Jó nos ensina que o sofrimento nem sempre é consequência do pecado. O canal Palavra de Vida apresentou coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento, Estudo Bíblico 17, o Antigo Testamento, Livros Poéticos, parte 7.2, o livro de Jó. Inscreva-se no canal Palavra de Vida, clique no sininho tremido para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Dê o seu like, compartilhe com irmãos e amigos. Se desejar, faça um comentário. Desejo que Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.